Saudações, Alvinegras! Saudações! Feliz ano novo, amigos! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 89. Feliz 2018 para o Ícaro. Pra nós. Feliz 2018 para o Gibson. E para o nosso amigo Guilherme, nosso host de sempre. Âncora. Estamos A aqui âncora. fazendo esse podcast ao mesmo tempo que rola o jogo do Corinthians contra a Ferroviária na Copa São Paulo. 12 segundos, acabou de começar, então a gente vai acompanhar em tempo real. Expressinho jogando lá. Vamos falar do Corinthians enquanto a gente assiste o Corinthians. É, exatamente. Começamos o ano muito bem, vamos lá. Mas seria bom também a gente já deixar avisado que semana que vem a gente não vai fazer isso. Semana que vem verdade, a gente tem que mudar o horário, Porque no domingo que vem vai ter jogo do Corinthians, né? Vai Que horas ter é jogo. 7h30, é isso? O jogo é 7h30. 7h30, mas a gente vai fazer depois Então a gente vai fazer o podcast logo na sequência do jogo, provavelmente lá para umas 9h15, 9h30, por aí. Bom, vamos começar. E, Carão, qual é o seu destaque nesse primeiro podcast de 2018? Bom, amigos, meu destaque é a nossa volta, né, da Irmandade Corintiana. Um ano e meio no ar. Um ano e meio no ar. Um ano e meio. Muito legal. Então, em maio a gente completa 2 anos, então é um prazer sempre falar de Corinthians e é um prazer sempre falar de Corinthians com vocês. Isso é muito legal. Obrigadão. E a gente tá voltando junto do timing do Corinthians, né? Voltando também no ano. Então, enfim, pra quem tá acompanhando pela primeira vez, pra quem já acompanha a gente há algum tempo, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Enfim, a gente vai o ano inteiro acompanhar tudo sobre o Corinthians aqui. E você, Gibson, qual é o seu destaque nesse Olha, o começo de meu ano? destaque é que, cara, logo na sequência a gente fica naquela ansiedade, tá falando que aquele final de ano sem Corinthians, né, cara, é meio deprimente, fica naquela abstinência. E rola o Florida Cup, que não vale porcaria nenhuma, é só pros caras baterem uma bola, ver o que tá acontecendo. Aquele torneio do SBT, né, do começo da temporada. É aquele negocinho ali que você joga pra ver se os caras correm, sabe que o lembra como corre. Se o cara comeu muito no Natal ou não? É pra lembrar o... Wagner, você lembra? É lá direito, viu? Você é lá direito, né? Então é pra todo mundo lembrar onde fica no campo. Enfim, mas curiosamente, nos dois jogos, nos dois primeiros tempos, que era o time titular, pelo menos que vai começar o ano jogando, eu achei que ele jogou muito bem pra um time que tá voltando de férias agora. É verdade. Né? Realmente. A gente vai falar um pouquinho, né? Mas noção de posicionamento, essas coisas. Me surpreendeu, eu esperava menos do Corinthians. E eu fiquei feliz, eu falei, pô, dá pro Timão começar com esse time jogando sim, cara, dá jogo, dá liga. Foi bem. O primeiro tempo foi bem, nos 12 partidos. Se foi o time titular, depois obviamente pra fazer experiência. É bom ressaltar isso, né? É bom frisar. Não, mas é que é um campeonato pra fazer experiência, depois o cara vai lá, põe os reservas, põe o sub-20, põe o sub-16. Fez vários testes. Exatamente. Ali. Serve pra isso mesmo, Né? serve pra isso Mas mesmo. quando os titulares estavam lá, cara, é legal lembrar que o PSV é líder do campeonato holandês e tá no meio da temporada, ou seja, o time tá voando, o time do cara tá jogando, tá? Deveria, na teoria, estar no pico do jogo deles. Né? E, pô, o Timão não só encarou quando meteu 1x0 ali nos caras ainda. Foi bem. Né? Então A achei gente vai falar muito um bacana. pouco mais da Florida Cup daqui a pouquinho. Mas... E o seu destaque? Mano? Meu destaque vai para os 18 anos do nosso primeiro Mundial, que foram completados hoje. Hoje! 18 anos do primeiro Mundial lá no Maracanã contra o Vasco. Aquele pênalti icônico de Edmundo Alabajo. Exatamente. Eu estava no Maracanã. E você, Gibson? Onde você estava? Eu estava em casa vendo o jogo do Maracanã. E você, cara? Eu tava no prédio da minha madrinha, vendo com alguns amigos, e depois a gente saiu na rua, começou a esticar a bandeira do Corinthians no meio da rua, no meio da Assis Ribeiro lá. Vou te falar que no estádio foi bonito. Foi a primeira e única vez que eu fui ao Maracanã. Aí, pé quente. Durante o jogo e tal, foi demais. Foi muito bonito ver aquele Corinthians. Aí eu acompanhei todos os jogos do Corinthians, que a primeira fase foi aqui no Morumbi. Sim, né? exatamente. Eu vi o jogo contra o Al-Nassr aqui no Morumbi, que o Rincon fez aquele gol Foi 2x0, acho. Eu vi esse jogo. E teve o jogo icônico do Real Madrid, né? Madrid. O Dida pegou o pênalti do Anel, o Cabo Edilson deu a sainha no Carimbé. O Carimbé ficou curando a bola. 18 anos do primeiro Mundial. Que legal. 18 aninhos, coisa linda. Oficial da FIFA. Parabéns pro Corinthians. Pô, é muito... Parabéns, cara, daqui a 2 anos já vai ser 20, cacete, a gente tá ficando velho, cara. Bizarro, né? Você não se dá conta disso, né? Estamos ficando velhos. Olha lá. Gol do Corinthians na Copinha! Gol do Corinthians na Copinha! Olha lá! Nossa, eu tomei um susto aqui. Eu falei, puta que eu tô de costas e não vi nada. Eu tô que nem marido traído. Desculpa, última galera. A gente tem que pausar aqui rapidinho. Então, começamos bem. O podcast do primeiro do ano já com gols. Que beleza. Quem foi que marcou? Eu não vi. Tá de costas pra variar. Lembrando que é o jogo contra a Ferroviária, que a gente jogou na primeira fase também. Empatou por 1x1. Empatou no final da partida. Empatou no finalzinho. Ó. Bela bola no cantinho. Bela batida. E o jogo é em Araraquara, né? O jogo foi é Fabrício Araraquara. Aia, é isso? Não.
Fabrício Oia fez? Não foi o Oia que fez, não. Não, Lucas Minelli. Lucas Minelli. Fez uma coreografia, eu não sei o que ele tá fazendo aí. Eu também não sei o que é aquilo ali, mas... Beleza, galera, 1x0 então pro Timão. 1x0 pro Timão. Vamos começar, já que começou com o gol, vamos começar falando dessa copinha. Vocês têm acompanhado? Eu assisti um pouco dos jogos, não assisti com tanto afinco assim. Vocês têm acompanhado? Eu também tô nessa mesma pegada. O que eu acho só é que, falando da copinha em si, a copinha ela é extremamente tradicional pra revelar talentos e tal, mas se tornou cada vez mais sufocante, né? Porque é muito time, cara, e você não consegue acompanhar. São 30, eram 32 grupos, mais de 30 grupos. Isso é verdade, quatro times em cada. Não, é e muito aí, time. Puta, cara, eu acho que perde um pouco do contexto, porque você não consegue se a intenção é revelar talento, você não consegue acompanhar. Puta, os moleques, então, coitado, tem gente que jogou, eu ia inclusive trazer hoje aqui, eu esqueci, porque meus neurônios já não são mais o mesmo, o Alzheimer tá me atingindo. Já falou que já falou que tá ficando velho. O Alzheimer tá focando. Mas eu ganhei, cara, do meu amigo Maurício Barros lá, que é comentarista esportivo da ESPN. Certo. Ele fez um guia da Copinha São Paulo, cara. Super legal o guia com história de cada time, os jogadores principais de cada time, o que tem que prestar atenção com o chaveamento, a história da competição. Um livrinho muito bem feito. Eu ia trazer aqui pra gente mostrar hoje aqui, e eu esqueci de perguntar pra ele aonde que o pessoal pode pegar isso aí, que acho que isso é distribuído pela federação. Isso aí é ótimo. Ele me deu eu esqueci. Né? Até mesmo pra lembrar, porque a maioria dos jogos é gratuito, né? Sim, então, sem dúvida. É e o guia ficou super legal, cara, apesar do Maurício ser São Paulino, né? Mas ele fez um guia super legal, né? Então, eu vou semana que vem eu trago aqui pra mostrar o guia que ele fez pra galera, e vou dizer onde que a galera pode conseguir esse guia. E aí, falando especificamente de Corinthians, né? Ano passado a gente ainda tinha o Osmar Loz no banco, né? Agora é o Diego Coelho, nosso ex-lateral direito. Isso. E eu acho que, de certa forma, não é que o time perdeu força, mas não tá mais com tanto aquele ímpeto que tinha das últimas competições dos últimos anos. O Corinthians tem muita tradição. O Osmar Loz ganhou muita coisa com sim, o sim, time ficou bastante juniores, tempo, né, à frente do time. E aí a sensação que dá é que o time, assim, ele tem uma consistência boa. O Renan Areias no meio, o Fabrício Oia, que é um cara que figura dentro dos profissionais. Mas parece que não tem aquele mesmo ímpeto ofensivo, por exemplo, que tinha do ano passado. Do ano passado, foi campeão, dos últimos anos mesmo. O que eu vi é que os atacantes realmente do Corinthians têm deixado a desejar, né? É bem o que você falou, assim, a gente teve recentemente o Carlinhos sendo artilheiro de várias competições da categoria de base e tal, e não tem mais aquele ímpeto ofensivo que tinha antes. Mas vamos ver, talvez é uma questão de engrenar, né, na fase final. Você falou aí, acho que os dois principais nomes do Corinthians realmente são o Oia, né, o Fabrício Oia, e o Renan Areias, que tá jogando muito bem no meio campo do Corinthians. Eles que comandam ali o meio campo do Corinthians, que é bom. O ataque realmente que tem deixado a desejar. E tem entrado o Vitinho, né, que marcou gols importantes no Corinthians. Ele tem entrado durante as partidas. O Vitinho, o outro atacante é verdade. O Vitinho. O Vitinho que é um talento que todo mundo fala, né, internamente aí no Corinthians. E o Corinthians, até falando do Renan Areias, o Corinthians tem uma tradição muito bacana também de revelar volantes, desde, enfim, uma época até mais recente, o próprio Edu, né, foi revelado fazendo um gol na final contra o Vasco em 99. Depois jogou no Mundial. Ele jogou no Mundial em 2000, né, sendo campeão. Marcou o gol de pênalti na final contra o Vasco. Saiu da base disputando o Mundial. E isso é legal, assim, mostra que o Corinthians, apesar da gente sempre falar, né, tem que aproveitar a base, tem que aproveitar, mostra que o Corinthians aproveita, né, muita gente do time, agora o Arana acabou de sair, extremamente valorizado, né, então mostra que o Corinthians sabe valorizar essa garotada. Até aproveito uma pergunta, eu ia até falar se o Gibson ia... Eu não lembro quem perguntou aqui falando sobre o aproveitamento do Carlinhos, por exemplo. A gente não sabe como é que é o dia a dia, né, dos treinamentos que acontecem no Corinthians e tal, pra saber por que o Carlinhos não é aproveitado 100%, 90 minutos. O Carlinhos teve aquela confusão com o empresário, eu lembro disso uma época, né? Teve isso também, é verdade. Que teve o rolo da compra dele, lá que tava devendo, né? Tudo indica que o Carlinhos deve ter algumas chances no Paulista, né? O Corinthians tem muita competição esse ano. Então, vai disputar o Paulista junto com a Libertadores e tal, em alguns jogos vai priorizar uma competição e aí o Carlinhos vai ter chance no Paulista. Ele entrou na Florida Cup também, uns minutos e tal, então vamos esperar aí pra ver o Carlinhos se ele recebe mais chances ou não. Sim. Vamos ver. E você costumava assistir os jogos na Copa São Paulo, não? Você ia... De vez em quando, cara. Eu sempre gostava de ver lá no Pacaembu um joguinho aqui, mas... porque antes a Copa São Paulo era inteira na cidade de São exatamente. Paulo, aí começou a ir pro interior, começou a ficar mais difícil. Começou a dar muita confusão. Exatamente, Eu não costumo ir para Araraquara ver jogo de juniores, né? Então... Se eu estivesse lá, eu iria assistir o jogo, mas eu não iria pra lá para ver o jogo. Então, mas esse ano, por exemplo, eu consegui assistir uma boa parte dos jogos do Corinthians, cara. Teve um jogo só, qual que foi? Eu acho que foi o segundo que eu não vi.
Os outros eu vi quase inteiros, assim. Vi, tipo, 2/3 do jogo. Falando da campanha, o Corinthians começou ganhando bem, ganhou 2 jogos, aí empatou com a Ferroviária. Exatamente. Os 48 do segundo tempo, o Ramonzinho empatou. Era um jogo que não valia classificação, mas valia a primeira posição. Primeiro lugar, exato. Que o Corinthians ficou, né? Acabou com o empate, acabou ficando. E depois a gente passou pelo Sport, né, nos pênaltis, com um aproveitamento maravilhoso de batidas de pênalti, né, dos garotos. Quem diria, né? Pois é, né? O Corinthians sempre sofreu em pênalti, pelo amor de Deus. Os últimos 2 anos tá difícil bater um pênalti ali, né, cara? Pelo menos o time principal, né? Enfim, e agora tá enfrentando a Ferroviária. E agora estamos jogando com a Ferroviária de novo. 1x0 aos 11 minutos aí, pra quem não tá acompanhando. O ganhador acho que vai pra fase de oitavas de final da Copinha, Exatamente. que é gigante, tem um monte de fase, um monte de time, difícil de acompanhar, como você falou. Bom, e nesse começo de ano também teve a Florida Cup, a Copa do Mickey, não é? Copa do Mickey, o pessoal vai lá comprar iPhone. O pessoal vai trazer buamba de lá. Tablet, o Samsung Galaxy, o pessoal vai trazer todos os brinquedinhos de lá. Já tem uns anos que o Corinthians Trazer participa. PlayStation. Né, já faz essa muambagem aí pro pessoal aqui, pros familiares dos jogadores, todo mundo tem um bom telefone, né? Toda vez que eu lembro desse negócio, eu li uma matéria, eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez seja o último ano de renovação de contrato. O que eu vi é que o Corinthians tinha fechado um contrato para essas participações todas que terminou. Isso. O ano que vem eles ainda têm que negociar e tal. Mas aparentemente pro Corinthians, apesar de eu sempre ouvir alguma reclamação ou outra, tem algum retorno. Eu acho interessante que você já marca 2 amistosos, né? Esse ano foi um pouco ruim, eu achei, porque o Corinthians tá treinando há pouco tempo e já logo disputou 2 partidas, sim, né? sim. O time não tava tão bem fisicamente. Que ano da assim. Copa, o calendário deu uma apertada. Mas eu acho legal, já disputa 2 amistosos. Esse ano também achei legal que já disputou 2 amistosos com times internacionais, né? Que é muito melhor. Que dá mais visibilidade pro time no exterior e tal. Eu acho mais interessante do que o ano passado a gente jogou contra o Vasco e contra o São Paulo. Né? Vai ter que ir até Miami pra jogar. Com a São Paulo é dureza. Né? Espero o Campeonato Brasileiro que joga com os dois. Tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho interessante, eu não acho de todo ruim. Eu acho que tem argumento bom e argumento ruim, né? Tem esse lado realmente do benefício. Obviamente, o Corinthians não teria renovado se não teria algum retorno financeiro, midiático, enfim. Eu acho que tem esse lado. É bom dizer que os custos da viagem e da hospedagem e tal é tudo pago pelos organizadores. O Corinthians não gasta nada indo pra Flórida, gasta o tempo, né? Eu ia argumentar exatamente isso, que algum tempo atrás, se pegar pela memória, alguns anos atrás, o Corinthians tinha essa mania de vou pra Extrema fazer pré-temporada, né? E ficava naquela concentração e tal. Não deixa de ser uma maneira de fazer isso também no sentido de união. É que tem o desgaste, óbvio, da viagem, né? Então, maior. E não tem aquela pré-temporada física, né? Tem mais distrações lá, porque os jogadores ainda têm que cumprir algumas etapas de divulgação da Copa e Exatamente. tal. A gente viu o Guerreiro comentando o Mickey, o Jadson, o Bob Esponja. Meio bizarro, né? Um negócio meio bizarro. Cara, precisa ver ao longo da temporada o quanto isso impacta, porque todos os jogadores você vê que falando, assim, que a pré-temporada ajuda ao decorrer do ano pra você evitar lesões e coisas do gênero, e uma pré-temporada bem feita, né? Então, assim, a gente vai sentir ao longo do ano o quanto isso impacta ou não. Aparentemente, nos outros anos não impactaram, porque o Corinthians foi bem, né? Foi bem, exatamente. Então, vamos ver como é que vai ser agora. Aí, falando do desempenho em si, é bem o que o Gibson falou no destaque dele, cara. É muito legal ver o Corinthians voltando, assim, eu gosto muito do 4-1-4-1, então ver o Jadson e o Rodriguinho jogando no meio foi espetacular. Cara, assim, ele tá tentando mudar esse esquema do Corinthians. Esse esquema, tirou o Maicon, né, e o Camacho também, enfim, e colocou os dois centralizados. Acho que o Jadson vai render muito melhor do que rendeu no ano passado. A ideia é um pouco essa, né? Deixar o Jadson e o Rodriguinho mais próximos do atacante. Sim. Com a obrigação de marcar, porque no Corinthians não tem essa de ninguém marca. Sim. Já tem um jogador sem obrigação nenhuma, mas com menos obrigação. Sim. O Cleison e o Romero, que seriam os pontos que voltam mais pra fazer o que o lateral fazia. E aí eu vou te falar que eu gostei muito do Casim, cara. Assim, o primeiro jogo... Você gostou? Muito, é isso mesmo? Não, veja bem. Você falou gostou muito. Vamos ver. A referência do Casim é perigosa. Não foi só eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Caramba aí, cara. Porque, o Casim, cara, é um cara que, assim, vamos analisar. Ele saiu de um ano totalmente execrado. Sim. Saber que ele começou a temporada fazendo o que ele fez, principalmente no jogo do Rangers, no jogo do PSV ele até buscou um pouco mais de bola e tal. Mas no jogo do Rangers, ele fez pivô e o segundo gol que ele fez ali era um gol que talvez no ano passado ele teria chutado na arquibancada. Então, por isso, gostei muito. Gostou muito. Comparado ao ano passado,
Eu não acho, é óbvio, a gente tá muito cedo ainda pra falar que ele tem condição de substituir, enfim. A gente vai falar daqui a pouco das contratações. Olha, cara, mas aquele primeiro gol ali foi uma pintura, cara. Aquele toque todo de primeira ali, cara, aquilo foi... Aquele pivô que ele fez Não, tocando o pro primeiro Jadson cruzar, que o Jadson cruzou pro Rodriguinho ali, A foi... jogada foi ele, o Jadson e o Rodriguinho. É. Então, porra, ele fez um pivô ali que nem pivô mas- ele fazia ano passado. Mas vamos organizar as coisas. O Corinthians jogou 2 vezes, certo? Sim. Primeiro jogo contra o PSV, líder do campeonato holandês, como o Gibson bem lembrou aqui. O Corinthians, no primeiro tempo, o time titular, com o Juninho Capixaba, né? Que jogou bem. Que jogou bem também. Jogou bem. Nesse esquema 4-1-4-1, fez 1-0 com o Rodriguinho. Passe do Jadson também, né? Numa falta, cobrança de falta. O Rodriguinho foi lá e guardou. Depois vieram os reservas, o time modificado, o time levou um empate. E aí foi pros pênaltis. Antes do empate, vale dizer que a atuação do Kaique, né? sim. O Kaique França atuou 45 minutos nessa partida, né? E jogou bem. Fez belas defesas durante os 45 minutos, né? Não foram 90. E no final nos pênaltis No também, final né? dos pênaltis defendeu o pênalti. E vale dizer, assim, alguns destaques que se mantêm, né? Destaques pra pior. Felipe Bastos é um cara que não tem a menor condição de jogar no Corinthians, né? Um jogo amistoso, primeiro jogo da temporada, o cara, assim, errando passes absurdos, dando espaço. Então, tem coisas, é nesse ponto que eu entro, por exemplo, do Casim, sabe? Tem coisas que é legal você ver uma evolução do cara. Mas, pô, tem coisas que você vê que não vai mudar, cara. Se comparar com o Felipe Bastos, realmente a participação do Casim foi Maravilhosa. Foi espetacular. Cara, eu não sei, a gente já falou outro dia aqui no podcast, é porque os caras não transferem de área no Corinthians, né? Vira roupeiro, vira animador de torcida, qualquer negócio, né? Porque parece que a galera gosta dele, né, cara? Parece que ele tem A galera, você diz, os o jogadores. time, os jogadores gostam, mas, cara... Ele é Bom bom de de vestiário, elenco, né? sei lá, contrata o cara pra ser massagista dos caras, qualquer negócio, mas tira o cara do campo, pelo amor de Deus, né, cara? Bom, e a segunda partida do Corinthians na Florida Cup, os titulares no primeiro tempo ganharam de 2-0 dos Rangers da Escócia, e aí depois os reservas levaram 4. Putz, foi feio ali. Me senti vendo Brasil e Alemanha, né, cara? Foi Porque feio, era... né? Puta, principalmente nos melhores momentos da edição, assim, era gol da Alemanha, gol da Ah, Alemanha, sim. gol do Rangers, gol do Rangers. O tempo inteiro, a defesa tava uma peneira. Vale dizer que o Corinthians jogou com uma defesa quase toda improvisada. Improvisada, Só o Léo Santos não foi improvisado, né? É. O Mantuan improvisado na direita, O Maicon o Aryan na zaga e o Maicon na esquerda. Eu achei muito estranho até o Maicon estar na esquerda. Eu preferia ter visto o Moisés, né? Até pra ver se ele dava uma de Felipe Bastos ou se ele dava uma de Casim. É verdade. Mostrava um pouco mais ou não. Que curiosamente, no ano passado, na Florida Cup também, o Moisés era titular, né? Não, Jogou bem. Porque o Arana tava disputando Tava campeonato com a seleção. com a seleção sub-20. E aí colocou o Michael que não é lateral esquerdo e tal, não tem cacuete nenhum ali na lateral. Foi sofrível a participação. Eu acho que vale também dizer, eu acho que é uma observação só, né? E é a galera do time reserva. Mas foi o 4-4-2, né? Que o Corinthians não jogava há muito tempo. Então, assim, eu não sei até que ponto isso também impactou na organização, porque os caras estão treinando em outro ritmo. Enfim, são muitas variáveis, né? Mas acho que é importante a gente pensar assim, não dá pra falar, as reservas são um lixo. Não é isso. É que, obviamente, ao longo da temporada, você vai trocar uma peça ou outra. O cara joga no time mais encaixado. O cara vai entrar no segundo tempo Exatamente. entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado de sair, puto, o time é um lixo. Dos reservas tem que ser levado em conta isso, especialmente na zaga ali, né? Sim. Nenhum jogador ali estava jogando na sua posição de fato. E eu gostei, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, que ele entrou no primeiro jogo contra o PSV. O Júnior Dutra também mostrou bem. Jogou. Mostrou que pode ser uma opção boa, né? Agora no segundo jogo, realmente, no tempo, não se salvou ninguém ali. Não tem nenhum jogador do Corinthians que jogou bem aquele segundo tempo. Porque eu acho que também ficou a Foi comparação o catadão, foi a comparação com o Brasil e a Alemanha ali foi ótimo. Porque começou um gol atrás do outro, o cara falou, tudo bem, é torneio amistoso, deixa aqui. E é pra isso mesmo, pra fazer teste. O que mais me deixa abismado é se o cara começar a querer jogar sério o jogo desse. Não é pra jogar sério, cara. Faz os testes que tem que ser feitos. Faz o teste é o que precisa ser feito agora no começo do ano. Exatamente. E até a disposição do cara de trocar o time inteiro no Sim, tempo, sem dúvida. mostra isso, A né? proposta é Vamos essa, dar né? chance, vamos dar tempo de jogo pra eles. Tá claro na cabeça dele qual é a função desses jogos, né? Tipo, Sim. E tem gente aí no live perguntando, querendo saber tem um monte de gente mandando perguntas aqui. Mandando O Eduardo Alceu perguntando aqui: vem Henrique Dourado ou Gilberto?
Vai saber, né? Tá difícil de saber, viu, cara? Aqui o William Luiz perguntando, qual a opinião de vocês sobre a posição do presidente do Timão em relação ao Henrique Dourado? Que falou que tá encerrado acho as que é a deixa, negociações. então, pras contratações aí. Vamos falar primeiro dos jogadores que chegaram, né? Boa, que a gente tem certeza que já estão, já vestiram a camisa e tudo. O Corinthians contratou o René Júnior, né? O volante do Bahia, o Júnior Dutra, Júnior Dutra, atacante do Avaí, o Juninho Capixaba, tudo Júnior. É um time juniores, né? Lateral esquerdo. E aí parece que tá quase certo o Henrique zagueiro. O Henrique zagueiro também. Fluminense. Pra chegar e tal, mas eu ia falar do cara do meia do Vasco. O Matheus Vital. Matheus Vital. Que esse parece que tá mais certo, que até o Eurico Miranda já falou, inclusive, que já foi. Tá. Ele ainda não vestiu a camisa, não se apresentou ainda, né? Mas o que vocês acharam dessas contratações? Eu achei que segue bem o perfil do que o Corinthians tem feito. Não tenho nenhuma rejeição, por exemplo, aos nomes que foram falados. O Juninho Capixaba é um cara que eu não conhecia tanto e eu até defendia que, na minha visão, o Guilherme Romão deveria começar a temporada. Mas depois comecei a pesquisar, foi um primeiro jogo, né? Mas foi um primeiro jogo muito bom dele, uma primeira estreia, pô, vestiu a camisa, era amistoso, mas não sentiu o peso, né? Uhum. Saiu dando rolinho, enfim. Parece acho que se não, sentiu à vontade. Se sentiu à vontade. Então, assim, eu acho que segue o perfil do Corinthians de não focar em estrela, né? Porque sempre que o Corinthians foca em estrela, dá merda, né? Eu sou meio, por exemplo, o Scarpa, eu não sou a favor de vir, porque já começa a gerar muito buchicho e o Corinthians sempre que segue pra esse lado, esse perfil, dá merda. Ele nem tá com grana pra fazer grandes arrumos de Exatamente. contratações, né? Exatamente. A ideia que a gente já sabia desde o começo é que os caras vão fazer umas contratações dessas, tentar achar ali, garimpar algum nome bacana ali por um preço razoável. Perfil operário. Pra tentar o quê? Exatamente. Isso. No elenco, no conjunto, fazer a diferença, e não no individual. Né? Eu acho legal, por exemplo, o nome do Henrique, eu acho que é um cara, hoje até menos, mas... Zagueiro, né? O zagueiro do Fluminense, pô, já foi de seleção, já foi um cara que foi pra Europa... eu já ouvi jogando melhor. Acho que o ano passado no Fluminense ele não foi tão bem como em outros anos. Mas acho que é um cara extremamente importante pro Corinthians, de experiência assim, ali pra manter o pilar. O Henrique nunca me chamou atenção como zagueiro. Todo mundo falava dele, ele era convocado e tal, e eu achava ele normal. Mas eu acho que no esquema do Corinthians, né, azeitadinho, ele tem a experiência e tal, pode dar certo. Olha lá. Opa, gol! Vai, Coringão! Agora eu vi. Agora você viu. 2x0, galera. 2x0 pro Corinthians. Pra quem tá vendo agora, Corinthians e Ferroviária pela Copa São Paulo, terceira eliminatória. Tá 2x0, 25 Belo minutos. passe, Olha que matada no Matada peito, no peito rapaz. bonito, hein? Categoria. Categoria. Rapaz. Mostrou talento ali. Deixou o zagueiro, dividiu com o zagueiro, Que matou beleza, no hein? peito, olha lá, E que o- lindo. e o Dividiu já matando no peito, ó. Matou de pescoço, na O verdade. passe do Oia, né? O segundo Pra gol variar. dele, né? Não, o primeiro gol foi do outro cara. Não, é dele também, do... Não, foi do 15. Foi do Cara. 15. Esse é o É, então. 11, é. Ah, é 11. O Gui soltar na frente. Rafael Bilu. Esse foi o Bilu. É o Bilu. Agora o belo passe do Oia, hein? Enfim. Belo passe. 2x0 Coringão, 25 Coisa linda. minutos. 25 minutos no primeiro tempo. E a gente tava falando... Perdemos o fio da meada. Então, do Henrique, né? Eu acho que a questão, o Corinthians ele tem uma base sólida de defesa, né? Então acho que quem entra talvez já vai entrar meio que Sim, posicionado num esquema, enfim. E isso é bom, eu acho que vai jogar Libertadores, vai jogar Copa Tem muito campeonato também, né? Eu acho Tem que- isso, então- cara. Eu acho que Então, desses contratados, o Henrique deve ser o titular e o Capixaba provavelmente vai ser o titular. aparentemente vai ser Eu tava também. preocupado ali com o canto esquerdo da nossa defesa, né? Que, pô, saiu o Arana e saiu o Pablo, que é o lado esquerdo da defesa. Eu falei, pô, vai ficar um buraquinho ali. Pô, cara, a galera entrou ali e fechou bonitinho, Eu vou te cara. falar que eu já ficaria seguro com o Pedro Henrique. É, porque já. eu gosto muito É, dele. Tem Mas jogador. eu acho que é mais uma opção boa. Sim, sem mais uma dúvida. opção válida. Vale dizer que o Corinthians tentou gastar pouco, né? Conseguiu gastar pouco com esses jogadores. O Henrique foi dispensado pelo Fluminense, o René Júnior estava em final de contrato, mesma coisa com o Júnior Dutra. Na transação do Juninho Capixaba foi o Douglas, né? O goleiro que estava no Avaí, foi pro Bahia. Que eu vou te falar que ele era muito bom, mas... A gente como, tá com goleiro né? pra cacete, então, cara. acho que- O cara não ia jogar. É, não ia jogar. E interromper a carreira dele. se ele Exatamente. ficasse no O Corinthians. Walter volta provavelmente em março. Então, É. assim, ele E o- ia e o ser Kaique- terceiro e o reserva. Kaique tá fechando merecendo, tudo também. Exatamente. Impressionante, né? Vai gastar um pouco mais de dinheiro com o Matheus, do Vasco, provavelmente.
E se fechar com algum atacante aí, vamos ver com quem que vai fechar. Esse Matheus, eu não acompanhei, mas pelo que a gente viu, leu e pesquisou, tava até conversando no grupo da Irmandade, parece que ele foi super bem no Vasco, é uma revelação do Vasco, né? 19 anos, um garoto ainda. Então pode ser um bom nome, enfim. Ele jogou muitas partidas, né? Ele tem bastante tempo de jogo. Regularidade, né? Então... E a gente não sabe se no meio da temporada vem alguma coisa o Jadson, não digo, mas pro Rodriguinho, enfim. É bom a gente ter um resguardo aí, né? Que é a posição dele, teoricamente. A gente falou da Florida Cup, eu achei que essa mostrou que a gente não tem muitas reservas realmente para a posição do Jadson e para a posição do Rodriguinho, né? No segundo tempo... O Rodrigo Figueiredo jogou? Não jogou. Mas, então, teria o Rodrigo Figueiredo, o Pedrinho joga mais pelas laterais, o Marquinhos Gabriel também joga mais, o Giovanni Augusto, que até agora não mostrou muito aqui, veio, esse é o não dá pra entender se jogar na lateral, ninguém sabe muito bem, então... Se sair um dos dois ali, o Rodriguinho e o Jadson, vai entrar o Camacho, vai entrar o Maicon, sei lá, não tem uma característica criativa, com a mesma potencial criativo. Talvez esse Matheus traga isso, né? Sim. Seja aquela substituição para dar criatividade quando o Rodriguinho ou o Jadson estiverem já sem fôlego e tal, no meio da partida para frente. Pode ser interessante a chegada dele aí. Sim. E novo, né? Porque o Jadson já é um pouco de idade mais avançada. O Rodriguinho, não sei quanto que ele tem, então pelo menos é um moleque que vai ajudar nesse sentido também de dar um fôlego. Tem que meter o Zidanilo aí no final das partidas pra ele meter o Zidanilo, né? Tem o Zidanilo ainda. Também. A gente tem que falar da saída do Jô, né? O Jô, no final do ano, eleito o melhor jogador do campeonato, artilheiro e tudo mais. Liderança no time, tudo. Uma saída que a gente vai sentir muito, eu acho, esse ano. Vai ser muito sentida, mas assim, tem que entender também o lado do cara, né? É, claro. Porque, um monte de gente criticou, falou que ele era mercenário porque falou que não ia sair, mas, gente, só no cofre do Corinthians pagou o Pato, né? Que a gente pagou. Exatamente. É o mesmo valor que a gente pagou pelo Pato, cara. Então é uma oportunidade única. E o cara tá no final da carreira dele. É o que vai fazer grande contrato dele, cara. É o cara que vai fazer aquele pé de meiazinha dele ali, cara, bicho. O cara tá sério, bicho. E, cara, quer saber, cara? A gente se vira aqui, cara, bicho. O jogo vai lá ser feliz, nós vai ser feliz aqui também, cara. Exatamente. Né? Acho que é uma oportunidade, como você falou, boa pro Jô e boa pro Corinthians também, né? Sim. O Corinthians não gastou nada na contratação do Jô. Saiu com um lucro absurdo. Ele tinha 100% dos direitos do Jô, então foi todo o lucro pra ele, Corinthians. E é muito importante saber que o Corinthians não tá saindo feito louco gastando esse dinheiro que entrou, porque tem uma série de outras dívidas, enfim, que a gente até vai falar um pouco na semana que vem também disso, mas, cara, é importante ver o quanto isso rendeu como negócio mesmo, sabe? Foi um investimento... Porra, se você for botar na ponta do lápis ali, foi um investimento maravilhoso. Foi quase um investimento em Bitcoin, né? Pra falar na moda aí. Ou em Ethereum. E aí vamos falar um pouco do nosso substituto do Jô. Isso que eu ia chegar nesse ponto. O substituto do Jô. Tá rolando essa novela aí com o Henrique Dourado do Fluminense, ele fica no Fluminense, ele sai, sempre vai pro Corinthians. O nosso presidente Roberto Andrade já falou que não quer mais saber e tal. O pessoal acha que foi um pouco de blefe, ninguém sabe se é verdade ou não, porque já aconteceu também dele falar que não vai negociar mais e no dia seguinte tá fechando com o jogador. Ele é um cara nojento, né? Meio birrento, né, meu? E é o contrário também, ele tinha fechado, né? Fechou com o cara da ponte, aí não fechou. Ele não vai jogar Libertadores, a gente não quer ele. Não quer mais ele e tal. A gente responde a pergunta aí do nosso amigo que falou, o que você acha do posicionamento do presidente? Minha visão, ele é um fanfarrão, cara. Porque o Júnior Dutra, no mesmo dia, ele falou, não, cancelamos o negócio, não vem mais. Deu 2 horas e falou, tá contratado. Não, e o Henrique Dourado tem uma história que ele entrou com o mandato na justiça pra poder se desligar do Fluminense. Pelo que eu sei, ele ainda não entrou, mas existe uma ameaça. Perigando a entrar. Por causa dos salários. O Scarpa entrou e o Henrique entrou também. O negócio é que se entrar, ele vai ganhar provavelmente. Né? Sim, sem dúvida. A justiça do trabalho normalmente dá ganho de causa nesses casos. Mas vai demorar um pouco e o clube que contratou pode ser que tenha que ressarcir o clube que perdeu, enfim. Sim. Que é um dos motivos do Corinthians, até palavras do Roberto de Andrade, ter saído um pouco do negócio do Scarpa, né? Porque começou a entrar nesse meio de justiça. Sim. E aí começou. O Scarpa ganhou uma hora, o Fluminense ganhou outra. E aí você fica a situação dele lá. Exatamente. E aí o clube periga, mesmo depois de ter acertado, e aí o Fluminense ganha numa liminar, e aí o clube, mesmo já tendo contratado o Scarpa, tem que pagar alguma coisa. Então é um negócio perigoso. Quanto ao Henrique Dourado, ele é um cara que, assim, ele passou por outros clubes, né, antes do Fluminense, não deixou muitas saudades. É que o ano dele foi muito bom. Então, ano passado foi um belo ano dele. Falando de momento, ele é um cara
não digo similar ao Jô, não é isso, mas ele tá num momento muito bom. E é um nome interessante se tivesse uma negociação mas eu acho que interessante nem querer também. ficar caçar um cara similar ao Jô, cara, porque, quando o Jô chegou, ele jogou absolutamente desacreditado. Exatamente. Né? E não adianta pegar um cara que joga na mesma característica do Jô, cara. Bicho, o cara que chegar vai ter que aprender o esquema dele ali. E aí o Henrique Dourado, a treta que tá envolvendo essa questão do Roberto de Andrade falar isso é que ele queria pagar 8 milhões pelos 50% e o Fluminense quer 16, que é a multa rescisória 100%. E aí o Roberto de Andrade tirou o pé. Mas o Dourado falou que quer vir pro Corinthians. Então, ele falou pro Corinthians. Ele falou que ia sair, é verdade. É que aproveitou o momento da negociação pra falar que não saiu da boca dele do Corinthians, é verdade. Mas aí, cara, vou ser sincero pra você. Falaram também do Gilberto, né? Eu sou um desses torcedores que estão... Você tá numa campanha, no abaixo assinado ali. Gilberto não no Corinthians. Gilberto no Corinthians não. Porque, cara, assim... Ele tá onde? Então, ele jogou 17 partidas, se não me engano, pelo São Paulo. Acabou o contrato dele no São Paulo no final do ano. Ele tá de férias, na verdade, né? É uma contratação... Ele tá na praia, lá em Alagoas, na terra dele. É uma contratação gratuita, digamos assim. O Corinthians não tem que gastar mas dinheiro. Aí assim, aí eu vou fazer uma analogia. Por que o Filipão foi pra seleção, treinar a seleção, se ele foi rebaixado com o Palmeiras no ano passado? Então assim, com todo respeito ao São Paulo, cara, mas o Gilberto, analisando de forma fria, ele era reserva num time que tava perigando ser rebaixado e não entrava e a torcida não gostava e o técnico também não gostava dele. Pô, por que o Corinthians vai contratar ele pro lugar do Jô, que era um cara, pô, que foi artilheiro do brasileiro? Não tem muito nexo, entendeu? Então, assim, também tem esse lado de 2011, ele ter rejeitado o Corinthians, em 2011 ele tava tudo certo pra vir pro Corinthians, e aí do nada ele falou, não, vou pro Inter. Aí foi pro Inter, tava saindo do Santa Cruz. Tem esse lado da mágoa, coração partido. Isso aí, cara, se for levar esse ao pé, ninguém mais joga em nenhum time, Exatamente. Né, mas aí, analisando de forma fria, cara, não tem muito sentido um cara como ele substituir o jogo. Claro. Não tem lógica. Eu acho que a contratação dele seria um banco, né? Eu acho que ele seria alguém pra compor elenco, talvez. Aí eu vou no argumento de alguns torcedores que falam, porra, o Luca tá lá, fez um baita campeonato na Ponte, o que vai contratar? É que eu acho que o Luca joga numa posição diferente. E o Luca também, com essa coisa de coração partido, o ano passado é mais recente. Ele também saiu, Ele não quis brigar por posição. Ele falou, eu vou na Ponte. E foi rebaixado na Ponte também. Faz sentido. Mas fez mais gol que o Gilberto, não dá pra comparar. Mas fazer gol em time rebaixado é meio... Enfim... Tem muito artilheiro de time rebaixado, né? Aqueles gols que o time tá perdendo de 4. Mas o Gilberto nem isso foi. O time tá perdendo de 4, ele faz 1, né? Não, verdade. O time é rebaixado, é artilheiro. Sentido. Não adianta muito, né? É um que não resolve. O Luca, quando chegou, eu gostava muito dele. A atitude dele no ano passado, eu acho que ele perdeu ali a oportunidade. Do brilho, né? Ele perdeu a oportunidade em 2016, né? Que com a saída de vários jogadores do Corinthians, ele teve muita chance e não segurou a onda. Em 2017, ele não quis ficar. Ao contrário, por exemplo, do Giovanni Augusto e do Marquinhos Gabriel, né? Forçaram pra ficar. Ele preferiu sair, teve a chance dele e tal. Vamos ver, eu acho que ele pode ser útil, né? Não, é isso que eu tô falando. Não acho que pra ser titular. Acho que é um cara pra banco. Mas entre ter o Gilberto e contratar um cara pra banco... E talvez seja esse problema, né? A gente não tem um titular ali pra posição do Jô, né? Exatamente. Hoje é o Casim, mas também a gente ainda desconfia dele, apesar de você ter gostado muito dele, né? Já bem, eu gostei dele só em 2 jogos. Você gostou muito dele. O Gol ficou revoltado com isso. O Dourado, ele é um tipo do cara que, assim, ele viria pra ser esse novo titular por conta do momento, né? Talvez se, por exemplo, se apagasse 2017 da história, provavelmente a conversa seria outra. Entendeu? Ele seria mais um pra compor. Ele ia chegar e falar assim, beleza, vai ser um banco ali pro Jô, né? Mas, dadas as circunstâncias, não dá pra você ignorar o passado recente do cara que foi artilheiro junto com o Jô, entendeu? Então, tá falando de trocar o Jô, artilheiro, por outro artilheiro. Claro. Por isso que eu não defendo de jeito nenhum o Gilberto, cara. Não tem nenhuma lógica. Claro. Quero o Gilberto no Corinthians. Bom, antes de encerrar, a gente quer falar, eu gostaria pro Ícaro explicar um pouco. Na semana que vem a gente vai ter um convidado aqui pra explicar um pouco as eleições do clube, não é isso, Ícaro? Provavelmente a gente vai ter, por meio do William Assaf, ele faz parte da chapa Só Corinthians, é uma chapa que não tá se candidatando à presidência do Corinthians, tá se candidatando ao Conselho Deliberativo. E a gente vai recebê-los aqui, o pessoal da chapa Só Corinthians, não só para falar da chapa, das propostas da chapa, mas para a gente entender um pouco da política do Corinthians, como é que funciona, porque as eleições vão ser no dia 3 de fevereiro, né? Esse ano é a primeira vez no formato novo. Exatamente. Das eleições, né? A gente tem que entender um pouco como é que funciona essa nova proposta, né? E acho que eles vão explicar um pouquinho disso.
tem uma regra para você fazer chapa dentro do Corinthians, né? Formar chapas, né? E para que vai se candidatar? Qual é a função, por exemplo, do Conselho Deliberativo? Eles estão se candidatando para conselho. Então, é bom a gente entender isso, porque o futebol tá ali, legal, tá ganhando título, mas acontece todo um bastidor que a gente não sabe por trás. É, interessante. E essa nova forma que eles estão fazendo a eleição parece ser bem mais democrática, bem mais aberta, né? Mais transparente, por assim dizer. Vai concentrar menos o poder na mão de um grupo só. Assim parece. Então, na semana que vem, receberemos aqui o William, da chapa, só Corinthians, é isso? Isso. Para esclarecer um pouco como é que funciona esse processo eleitoral do clube, e claro, falar um pouco das propostas dessa chapa. Claro. Então, você, corintiano, que está aí querendo saber um pouco mais disso, se liga no nosso podcast na semana que vem. Lembrando, em outro horário, né? Lembrando em outro horário, porque o Corinthians estreia nessa quarta-feira no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. É um rematch. Um rematch da final contra a Ponte, quarta-feira. 21h45, a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Lembrando que é no Pacaembu, né? Que a arena ainda tá em reforma, então o Corinthians joga como mandante, mas no Pacaembu. No Pacaembu, a Ponte Preta, que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro, né, depois de disputar o título paulista com o Corinthians, e que teve um monte de reformulação, tem jogador do Corinthians lá ainda e tal. Vamos ver como é que vai ser. O Marcel foi pra lá, né? O Marcel foi pra lá. Acho que o atacante Gabriel Vasconcelos também tá lá. E depois o Corinthians joga contra o São Caetano do domingo, às 7h30. Também no Pacaembu, agora como visitante. Como visitante. Vai entender, né? Se você comprou o ingresso, você provavelmente não vai entrar pelo portão principal do Pacaembu. Você vai entrar naqueles 10% lá, da clássico, né? Exatamente. E domingo 7h30, o podcast será logo depois da partida, né? Então, logo depois da partida do Corinthians, você pode ligar aqui no Facebook, no YouTube, para assistir o nosso podcast. Estaremos aqui. E é curioso que o Corinthians vai fazer as 4 primeiras partidas do Paulista no Pacaembu. Porque, sei lá, quem fez a tabela do campeonato, colocou 3 mandos de jogos do Corinthians logo nas 4 primeiras rodadas. E aí o São Caetano decidiu... E o jogo que não é mando do Corinthians vai ser o São Caetano. Para os mais saudosistas, a gente vai matar a saudade do Pacaembu, exatamente. Né? Eu queria pegar um joguinho desse lá para assistir matar a saudade. Não, vai ser interessante e tal, mas eu também quero ver a Arena, né? Quero que o gramado da Arena seja lindo, bonito. Lógico. Tá crescendo, tá germinando lá. E que a gente jogue lá muitas partidas e tal, e seja campeão de novo ali na Com certeza, Arena, com certeza. Arena Corinthians. Legal. Então é isso, ficamos por aqui. Você quer dar mais uma passada no lado? Não, eu gostaria de falar nas nossas redes sociais. Você gostaria de falar nas suas redes Você sociais? tá esquecendo lá. Então pode Ele falar. tava esquecendo Eu dessa estava vez. esquecendo, eu ia te lembrar depois que a gente passasse no nosso Facebook. Vai. Não, então, as redes lá são 5, se não me falha a memória. Não, então, tem o SoundCloud, tem o Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. O iTunes, que é a sexta. Seria a sexta que não é uma... É rede, mas tá lá. Tem o podcast, o áudio lá pra você baixar e ouvir. Todos eles, Irmandade Corintiana. Com TH. Com TH, obviamente, do jeito certo de escrever. Só no Twitter que é Irmandade Timão. O Corinthians vai vencendo na copinha. 2x0, acabando o primeiro tempo daqui a pouco. 42 minutos. E o nosso podcast vai ficando por aqui também. Beleza? Valeu, amigos. Então é isso aí, valeu. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Bom ano pro Timão.